Olá, bem-vindo ao último módulo do nosso curso, 21º módulo. Espero que você tenha aproveitado os outros 20 e aproveite esse também. E caso tenha qualquer dúvida, não esqueça de assistir novamente a cada um. Na redação, envie sua redação para a gente, para ela ser corrigida. Nesse último módulo, a gente vai trabalhar dois assuntos. O que pode levar a sua redação nota 0 e quais aspectos gramaticais que mais descontam nota na hora da correção da redação, tá? Então a gente vai começar primeiro com os itens que podem levar a tua redação a ser anulada. O primeiro deles, fuga ao tema ou ao gênero proposto, né? Tá? Se fugir num dos dois, já é nota 0, tá? Pessoal, fugir ao tema significa não falar sobre aquilo que a banca determinou. No módulo de estruturação de texto, a gente aprendeu, por meio do tópico frasal, colocar o tema logo no primeiro parágrafo da tese, né? Então a gente aprendeu no módulo de estruturação essa importante informação, que é exatamente para não ter chance de o aluno já dar fuga total ao tema. Bom, só que entre a fuga total e a adequação total existem os itens avaliativos intermediários. O nosso propósito é que você tenha adequação total. Bom, então como é que eu faço para que eu tenha adequação total ao tema? A gente também viu que o tema, por meio da tese, tem que ser repetido em todos os parágrafos. Nos parágrafos de argumentação ou disposição, veja os módulos de estrutura argumentativa, de estrutura expositiva, tá? E também no parágrafo conclusivo, seja a conclusão por síntese, seja a conclusão por proposta de ação. Então essa é a única forma de dar adequação total ao texto, no quesito tema. Inclusive é o que confere a progressão textual, a progressão lógica dos argumentos, tá? Isso é fuga ao tema. Fugir ao gênero proposto. Vamos começar por dois casos bem exemplares. O concurso pediu uma dissertação, o candidato fez uma narração, fez uma carta, zerou. Tá? E aí é inequívoco. Fala a verdade, poucos candidatos eram tanto pela fuga do tipo de texto, quanto de fuga total ao tema. A verdade é essa. Né? O que interessa para a gente é que você tenha adequação total em ambos os textos. Pois bem, no gênero, admita que o concurso peça dissertação argumentativa. A gente já sabe que existem dois tipos, e só dois, argumentativa e expositiva. Então imagine que o exame peça especificamente a dissertação argumentativa, e o candidato faz uma dissertação expositiva. Zerou. O candidato vai pensando em todas as situações. Tá? O exame, o concurso, pediu a dissertação argumentativa. E o candidato não fez a dissertação argumentativa em todos os parágrafos. Num parágrafo de desenvolvimento, ele fez a dissertação, o parágrafo chamado expositivo. Trabalhou, por exemplo, com a estrutura lógica bicondicional. Está lá no módulo de estrutura expositiva. Não deixe de ver, caso você não lembre. O aluno aí não vai zerar, mas vai ter a nota descontada. Tá? Então, é óbvio que a gente pode falar dos casos extremos, dissertação, narração, só que há um meio de campo aí que também deve ser levado em conta. Tá? Então fique atento à proposta, ao que vai ser solicitado. Se pedir dissertação, você faz qual tipo você quiser, um dos dois tipos. Se pedir dissertação argumentativa, a gente já sabe também como fazer. Tá? O segundo item, ele merece um pouco de análise cuidadosa. É óbvio que se o aluno colocar assinatura, nome, rubrica, que são as iniciais, por exemplo, né, na folha de redação dele, isso vai zerar o texto, inequivocamente. Tá? Esse item, gente, não deve preocupar o aluno honesto. Ele só traz preocupação ao aluno desonesto. Então, veja, é uma proteção ao aluno honesto. Veja que o texto fala nome, rubrica, assinatura. Tranquilo. Agora, veja, sinal ou marcas que permitam a identificação do candidato. A quais marcas o texto se refere?
a orientação se refere? Não há uma especificação, e é de propósito. Então imagine uma situação em que o candidato vai colocando o pingo do i com uma bolinha, e chega na terceira linha, todos os is, o candidato dá um jeito de aparecer ali, todos os is, ele faz uma circunferência. Isso pode ser entendido como uma marcação, tá? E pode levar a nota 0. É por isso que as bancas sempre colocam a correção de cada texto por 2 corretores. Teria que ter um conluio entre o candidato e 2 corretores, sem saber para onde que essa redação vai, né? Porque não há uma distinção quem pega o quê, né? Simplesmente são escolhidos, são dados pacotes para os corretores, tá? Mas cuidado, porque de repente o candidato nem faz nada intencional, mas muda no meio da redação. Isso pode ser entendido como uma marca, um sinal. Legal? A gente vai ver alguns itens agora que são óbvios, né? Entregar o texto em branco, aí a gente nem vai perder tempo, né? É óbvio, né? Apresentar texto sob forma não articulada verbalmente. É fazer desenho, alguma coisa, palavras soltas, tá? Alguma coisa que não seja um texto verbal, tá? Também é tranquilo, não há muito o que comentar. For escrito em outra língua, que não a portuguesa, você tem que escrever em língua portuguesa, tá? É óbvio, né? Apresentar a letra ilegível e incompreensível. No módulo Aspectos Técnicos, eu te expliquei as características da letra. Forma, cursiva, você não lembra? Dá uma olhada lá. Veja que a letra tem que ser legível e compreensível. Porque se ela for ilegível e incompreensível, a redação vai ser anulada. Detalhe, a redação tem que ser legível e compreensível para quem vai ler e não para quem escreve. Para quem escreve, é esperado que entenda a própria letra. A letra, gente, não precisa ser bonita, mas ela tem que ser compreensível por quem vai ler e por 2 pessoas. Então, não precisa ser uma letra artística, não precisa fazer treino de caligrafia. Agora, se o candidato, ao longo de toda a vida dele, ele ouviu a observação que a letra dele era difícil de entender, cuidado que pode dar problema na redação. Óbvio que se for uma palavra ou outra que não for compreensível, vai descontar a nota. O corretor não relê para entender. Seja palavra, seja sentido. Parte do pressuposto que a eventual releitura, o texto não tem clareza suficiente, já desconta a nota. Tá? Então, gente, é sempre jogando a favor do candidato que fez, que cumpriu as regras. Só isso. Então, o candidato que faz um texto claro, com letra legível, não deve estar preocupado. O candidato, por outro lado, que faz um texto que não está claro, a letra não é legível, eu insisto, pode ser de forma ou cursiva com as características que eu já expliquei. Legal? Próximo item é apresentar texto definitivo fora do espaço reservado para tal. 2 situações, vamos pensar no exagero. Tem um espaço para o aluno fazer a redação, tá? O aluno deixou a redação só no rascunho. 0, porque ele deixou em branco a redação dele. Tá? Isso não vai ser analisado, o rascunho não é avaliado. Legal? Bom, agora, pessoal, vamos imaginar o que de fato na prática pode acontecer. O aluno fez a redação dele, tá? Não fez o rascunho e foi passar a redação direto para o papel definitivo, onde ele tem que entregar a redação. Como ele não tem ideia do texto dele, o que acontece? O candidato, a hora que percebe que não vai caber o texto dele, o que ele começa a fazer? Ele começa a diminuir o tamanho da letra. Veja no módulo Aspecto Técnico, em que foi trabalhado o aspecto psicológico do corretor. A gente entrou nesse nível de detalhamento, né? De jogar, manipular positivamente, né? O aspecto técnico, está lá no módulo de aspecto técnico. Tá? Então, a cara que o texto tem que ter. Aí o aluno não está cabendo lá, ele começa a espremer. Vai dar problema. Tá? Imagina que você fez sua redação inteira, com tamanho de letra tranquilo, chegou lá na última linha, não coube 1, 2 palavras, você foi para baixo. Vai ser considerado. Fique tranquilo. Agora, você foi fazendo sua redação sem diminuir o tamanho de letra, não couberam 2, 3 linhas.
vai ter problema na nota. Vai ter problema, faça, é melhor do que não fazer, mas não espere a nota máxima. Tá? Dependendo do que tiver ali, pode sim prejudicar muito a nota. Por isso que o rascunho é importante, para você ter ideia do curso. É a mesma coisa, o candidato que não faz rascunho, começa a fazer a redação dele, a hora que ele está terminando a ideia, ele percebe que foi pouco espaço, o que ele faz? Começa a aumentar o tamanho de letra. Esses truques, né, gente? Põe esse truque aí entre aspas, né? É uma tentativa de enganar corretor. Isso não vai ser bem visto, obviamente. Tá bom? Item 8. For composta predominantemente a redação, né? Por cópia de trechos da coletânea ou de qualquer outras partes da prova. Vamos entender legal isso. O candidato não pode, sob hipótese nenhuma, copiar a coletânea e levar para o texto dele. Veja, não está sendo dito que o candidato não pode usar as informações da coletânea. Pode. Só que o candidato tem que incorporar as informações da coletânea no próprio discurso. Ele tem que se apropriar daquilo. A gente já aprendeu no módulo de tipos de argumento a citação direta e a citação indireta. Se você não lembrar, reveja. Tá? Então, o candidato não pode, pessoal, fazer a citação direta. Ele tem que fazer a citação indireta. No módulo de tipos de argumento, citação foi explicado como. Reveja caso você não lembre. Tá? Cópia da coletânea, sob hipótese nenhuma. Você pode incorporar. Agora, o que o candidato não pode fazer também? A argumentação inteira dele ser composta apenas de informações que estão na coletânea. Significa que o candidato não tem informação absolutamente nenhuma sobre aquele assunto. Isso, obviamente, não vai zerar, mas vai descontar nota. Então, repito, pode ser usada a coletânea, tá? De maneira indireta, reveja o módulo, perfeito? Tá? E o candidato tem que trazer informações novas. Legal? Penúltima característica, apresentar formas propositais de anulação. Entregar o texto em branco também é uma forma proposital, né? É só para a gente trazer o seguinte, não pode colocar palavrão, impropério é palavrão, né? Trecho jocoso é fazer piada, sabe? No popular aí ficar tirando sarro, tal, né? E o aluno que se recusa em cumprir o tema, tá lá em cima no item 1, vai zerar, tá? Cuidado, viu, pessoal? Cuidado que muitas lendas se conta aí a respeito de redação, de como tirar nota, e tem candidato que acaba acreditando nessas coisas, né, no desespero, né, porque o exame é uma situação psicológica complicada, né, e às vezes o candidato acredita em promessa de resolução fácil, tá? E o 10º e último item, apresentar número menor de linhas do que o estipulado pela banca examinadora. Bom, pessoal, no módulo estrutura de texto, a gente já viu que o candidato que faz o número mínimo de linhas, não importa qual seja esse número mínimo, ele não vai conseguir estruturar o texto dele na dissertação expositiva, na dissertação argumentativa. Não há como. Vamos falar da regra geral. O espaço para o candidato de 30 linhas, perfeito? E o candidato escreveu 20. Geralmente é isso que eles dão. Tá? Ou seja, o candidato ocupou 2/3 do espaço destinado. Em tese, ele pode não ter a redação zerada? Em tese, sim, ele pode não ter a redação zerada. Tá? Mas uma coisa eu te garanto, um texto com 20 linhas não vai tirar, te garanto, mais do que 5, 6. Qual que é o problema? 5, 6 não coloca nas principais vagas num concurso tão concorrido como esse. Tá? Por isso que eu disse desde o começo que o nosso objetivo é a nota 10, é a nota máxima. Tá? Então, a gente sabe na prática que não há redação dentre as melhores com o número mínimo de linha. Portanto, é uma preocupação de que, para quem assistiu o curso, é uma preocupação que nem deve existir. Legal? Bom, falar agora dos aspectos gramaticais que mais descontam nota na prática, tá? Pessoal, 5 aspectos: pontuação, regência verbal e nominal, crase, concordância verbal e nominal e colocação pronominal. Esses são os 5 critérios que mais descontam nota na hora de corrigir uma redação na prática. Você vai encontrar, obviamente,
o conteúdo desses módulos, né? Cada um desses assuntos tem um módulo específico. Então, por exemplo, no módulo pontuação, a gente aprendeu que dá para colocar vírgula, não errar nenhuma situação de vírgula na redação inteira, com apenas 3 orientações, todas visuais, sem regra nenhuma. Então está lá no módulo pontuação. E assim sucessivamente os outros assuntos, totalmente voltados para a redação, né? Não são aulas de gramática, de pontuação, nada disso. São voltadas para a prática. Legal? Pessoal, espero que você tenha aproveitado o nosso curso, tá? Não deixe de escrever a tua redação. Torço para que você obtenha a nota máxima, se for um 10. Espero ter ajudado o teu sucesso no concurso e na vida profissional. Beleza? Te desejo sorte, porque a sorte tem que estar sempre do nosso lado, e competência. Obrigado e até a próxima.